Você já se perguntou se o mundo realmente existe quando ninguém está olhando? Essa pergunta, que parece saída de um enigma filosófico, é na verdade o coração de uma das descobertas mais intrigantes da física quântica, o efeito observador. Ele revela que a simples presença da consciência, o ato de perceber, é capaz de colapsar ondas de possibilidade em matéria concreta. Em outras palavras, o universo está esperando por você para decidir o que ele será. Mas e se a realidade que você vive agora for apenas o resultado das suas observações anteriores, conscientes e inconscientes? E se tudo que você chama de azar, destino ou coincidência for apenas o reflexo da sua atenção direcionada, ainda que de forma automática? A resposta é tão simples quanto desconcertante. Você está criando a sua realidade a cada instante, mesmo sem perceber. A ciência moderna, especialmente os experimentos de dupla fenda, mostraram que partículas subatômicas, os tijolos fundamentais de toda a matéria, se comportam de maneira diferente quando são observadas. Sem observação, elas permanecem em estado de pura potencialidade, como ondas. Mas no momento em que a consciência é direcionada, elas se transformam em partículas, ou seja, em realidade física. Esse é o paradoxo. Nada existe de forma definida até ser observado. E quem observa, cria. Agora pense nisso. Quantas vezes você observou o mundo a partir do medo, da dúvida, da carência ou da expectativa? Cada vez que você faz isso, você está colapsando realidades compatíveis com essa vibração. Não por punição, mas por ressonância. O universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é no instante da observação. Sua frequência é o comando silencioso que organiza o campo. O que muda tudo é o despertar. Quando você entende que sua percepção é criadora, você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser o ponto de origem de todas as possibilidades. Nesse instante, a realidade deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que acontece através de você. E é aqui que o jogo muda. O observador desperto não tenta controlar o que vê, ele simplesmente escolhe o que perceber. E ao escolher com consciência, ele redefine o universo inteiro. Tudo o que você chama de realidade não está lá fora, está acontecendo dentro da sua mente. Mas não no sentido simbólico. Literalmente. O campo quântico responde à sua frequência mental e emocional, projetando para fora aquilo que você vibra por dentro. A física quântica já revelou que o observador e o observado não são entidades separadas, são aspectos da mesma consciência interagindo. Você não está no universo. O universo está em você. Pense por um instante, onde o mundo realmente acontece. Quando você olha para uma árvore, por exemplo, a imagem dela é decodificada pelo seu cérebro. O que você vê é uma interpretação neural, uma projeção interna traduzida por impulsos elétricos e químicos. Ou seja, você nunca vê o mundo como ele é, você vê o mundo como você é. Cada lembrança, cada crença, cada emoção cria o filtro através do qual a realidade é percebida. E o mais fascinante, a mente não é apenas uma ferramenta de observação. Ela é um projetor energético, emitindo sinais para o campo quântico, e o campo, como um espelho perfeito, devolve o reflexo daquilo que está sendo emitido. Não há falhas nessa correspondência. O campo não erra. Ele apenas réplica vibrações. Por isso, quando alguém vive ciclos repetitivos, relacionamentos iguais, escassez, padrões emocionais, não é azar, é coerência vibracional. A mente continua projetando o mesmo filme, e o universo continua reproduzindo a mesma cena. A boa notícia é que o projetor pode ser reprogramado. E o ponto de acesso está sempre no agora. O agora é o único lugar onde o colapso acontece. Nem o passado nem o futuro possuem poder criativo, apenas o momento presente vibra. É nesse instante, quando a consciência se âncora totalmente aqui, que o observador e o campo se tornam um só movimento criador. A mente silenciosa, livre do ruído da dúvida e do medo, se alinha com a frequência pura do ser. E nesse ponto, o universo responde instantaneamente. Mas há um segredo que poucos percebem.
A mente humana tenta controlar o campo. Ela quer entender, calcular, forçar, e nisso perde a sintonia natural com o fluxo quântico. O controle é resistência. E resistência é desalinhamento vibracional. O verdadeiro poder não está em tentar criar algo, mas em permitir que o campo manifeste aquilo que já é compatível com a sua vibração. Tudo o que você quer já existe como uma linha de realidade no campo quântico. Mas para acessá-la, você não precisa lutar, precisa sintonizar. Assim como uma estação de rádio, você só ouve a frequência na qual está vibrando. Não há esforço, apenas ajuste. A vibração da gratidão, por exemplo, é uma das mais potentes, pois ela colapsa realidades compatíveis com abundância e harmonia. Ela diz ao universo: eu já tenho. E o campo responde: então, que assim seja. A mente projetora cria constantemente, mas apenas o coração consciente sustenta o que foi criado. Por isso, a observação sem emoção é como uma lâmpada sem energia, emite luz, mas não aquece. Quando o sentimento se une à observação, a criação se torna viva. É o casamento entre a atenção, mente, e a emoção, coração, que gera coerência energética, o código que o universo entende. Nesse instante, a criação deixa de ser esforço e se torna um ato de ressonância. Você não está tentando mudar o mundo, você está mudando a frequência da lente através da qual o mundo é interpretado. E quando a lente muda, o cenário responde. A realidade quântica é moldável. Não por imposição, mas por sintonia. Não por controle, mas por presença. E quanto mais você se âncora no agora, livre da ansiedade do futuro e do peso do passado, mais o campo quântico se reorganiza em torno da vibração da sua consciência desperta. Então, antes de tentar mudar a sua vida, pergunte-se: qual realidade estou projetando agora? Porque o campo não responde ao seu desejo, ele responde à sua frequência atual. E quando essa frequência é presença, gratidão e entrega, o universo inteiro se torna um espelho do seu estado interior. A maioria das pessoas acredita que cria a realidade com seus pensamentos, mas o que realmente molda o campo não é o que você pensa, e sim o que você emite. E o mais curioso é que, na maior parte do tempo, essa emissão é inconsciente. Você não cria quando deseja, nem quando visualiza algo, você cria quando sente sem perceber que está sentindo. Seu campo vibracional está ativo 24 horas por dia. Mesmo em silêncio, mesmo dormindo, ele continua emitindo sinais para o universo. Esses sinais não vêm apenas das emoções conscientes, mas de camadas profundas de memórias, crenças e impressões energéticas que atuam como programas rodando no plano invisível. É por isso que muitas pessoas afirmam: eu penso positivo, mas nada muda. Porque o pensamento pode ser positivo, mas a vibração de base ainda é medo, dúvida ou escassez. O campo quântico não responde às palavras, nem às intenções superficiais. Ele responde à assinatura energética que você sustenta por mais tempo. E essa assinatura é composta de tudo o que você acredita ser verdade sobre si mesmo e sobre o mundo. Quando você diz eu quero prosperar, mas sente culpa ao receber, o campo entende: não mereço. Quando você visualiza o amor, mas teme a rejeição, o campo entende: não é seguro amar. E quando você afirma que acredita, mas carrega desconfiança nas microcamadas do sentir, o universo espelha o conflito. Não há punição, apenas correspondência. O campo não julga, apenas responde com precisão cirúrgica à vibração predominante. Essa é a verdadeira razão pela qual o autoconhecimento é uma ferramenta de manifestação tão poderosa. Ele não serve apenas para se entender melhor, ele serve para limpar o emissor, para trazer à consciência o que estava vibrando de forma automática. Porque só o que é visto pode ser transformado. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta consertar a sua vibração, mais reforça a ideia de que algo está errado, e essa ideia também é uma emissão energética. A vibração do preciso mudar mantém você vibrando na frequência do ainda não sou. Por isso,
O verdadeiro salto acontece quando a consciência se move da tentativa para a aceitação. Quando você deixa de se forçar a mudar e começa a observar o que vibra, sem resistência, o campo automaticamente começa a se reorganizar. A vibração inconsciente é como uma música de fundo. Você não percebe, mas ela influencia todo o ambiente. E quanto mais você a ignora, mais forte ela dita o ritmo da sua vida. Por outro lado, quando você se torna consciente dessa trilha sonora, dos sentimentos automáticos, das reações repetidas, das emoções silenciosas, você ganha a oportunidade de recompor a melodia. E o universo dança de acordo com essa nova música. Isso significa que a mudança vibracional não exige esforço, apenas presença. É no simples ato de estar consciente que o padrão começa a se dissolver. Porque o que sustenta a vibração inconsciente é a inconsciência, o esquecimento de que você é o observador, não o observado. No momento em que você reconhece uma emoção e a aceita sem julgamento, a frequência dela muda. Ela se eleva naturalmente, porque a luz da consciência é, por si só, transformadora. E é aqui que surge o verdadeiro poder quântico. Não o poder de forçar o universo a agir, mas de entrar em coerência com aquilo que já está acontecendo dentro de você. Quando o campo interno é observado com amor, o externo se alinha com o mesmo amor. E, aos poucos, as situações que antes pareciam coincidências ruins começam a se dissolver, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o tom da emissão. Toda criação é autogerada. Você é, ao mesmo tempo, o projetor e o filme. E quando percebe isso, entende que a vibração inconsciente não é um inimigo, é apenas uma parte esquecida de você pedindo reconhecimento. Quando a inclui, quando a escuta, quando a acolhe, ela se transforma. E nesse instante, o universo muda o enredo, refletindo a nova versão do emissor que você se tornou. Então, o segredo não é vibrar alto o tempo todo. É vibrar autêntico, consciente, presente. Porque o campo não exige perfeição, ele responde à verdade vibracional. E quando a sua verdade se alinha com o amor, a confiança e a aceitação, você começa, enfim, a criar conscientemente o que já estava sendo criado o tempo todo, agora, com presença e propósito. Existe um ponto de virada silencioso dentro do ser humano, um instante em que ele deixa de reagir à vida e passa a observar. É nesse momento que nasce o observador desperto. Não se trata de se tornar alguém diferente, mas de recordar quem sempre esteve por trás de cada pensamento, de cada emoção, de cada história, a consciência que testemunha. Enquanto você vive identificado com o que sente e pensa, sua vibração é determinada pelo conteúdo dessas ondas internas. Mas quando você desperta para o fato de que não é o conteúdo, e sim o campo que o contém, algo profundo muda. A realidade externa começa a perder o poder de definir o seu estado interno, e o seu estado interno, então, passa a redefinir o campo externo. O observador desperto é aquele que compreende que o mundo não é algo que acontece lá fora. O mundo é o espelho da sua qualidade de presença. Se você observa com medo, o campo se curva diante do medo. Se observa com amor, o mesmo campo se curva diante do amor. Nada muda fora, até que o olhar muda por dentro. Essa consciência muda tudo porque dissolve a separação entre quem observa e o que é observado. Você percebe que o universo não está respondendo a você como algo separado, mas que é você, se respondendo a si mesmo em diferentes formas, frequências e experiências. A dualidade cede espaço à comunhão. O observador e o campo se tornam um só movimento, uma dança viva da energia em reconhecimento mútuo. E é aqui que a verdadeira criação começa. Não mais como um esforço de controle, mas como um ato de sintonia. A presença é o sintonizador mais preciso do universo. Cada pensamento alinhado com o agora, cada respiração consciente, cada olhar sem julgamento ajusta o seu campo à harmonia do todo. E o todo responde instantaneamente. A presença redefine o campo porque ela não distorce. Ela não acrescenta medo, não cria resistência, não tenta antecipar. Ela simplesmente é. E o que simplesmente é,
Colapsa todas as possibilidades na linha de tempo mais coerente com o ser. Esse é o verdadeiro salto quântico, não um movimento no espaço, mas um ajuste de frequência na percepção. Quando você está desperto, a realidade se torna transparente. As situações deixam de parecer obstáculos e passam a ser mensagens vibracionais. Cada pessoa, cada evento, cada emoção é uma resposta do campo, uma partícula de luz refletindo a forma como você tem observado a vida. O universo não fala por palavras, ele fala por sincronicidades, sensações e repetições. E quando o observador está presente, ele compreende essa linguagem sem esforço. O despertar não é um clímax místico, é o retorno ao óbvio. É o instante em que você se dá conta de que o agora nunca esteve ausente, de que o silêncio sempre sustentou tudo. A mente busca o extraordinário, mas o universo se revela no simples. Um olhar calmo, um pensamento consciente, uma respiração entregue, tudo isso muda o campo, porque tudo isso muda o observador. O observador desperto não tenta escapar da experiência, ele a acolhe. Não foge da emoção, ele a sente com amor. Não julga o pensamento, ele o reconhece e o deixa passar. E ao fazer isso, dissolve o ruído que antes impedia o campo de se reorganizar. A presença é o ponto zero da criação, o estado neutro onde a energia se realinha com o fluxo natural do universo. Imagine o campo como um lago. Quando você está preso à identificação, sua mente é como uma pedra lançada na água, cria ondas, distorce o reflexo, embaralha a imagem. Mas quando o observador desperta, a superfície se acalma. A água reflete o céu com nitidez. É assim que o universo responde, refletindo, com precisão cristalina, o estado de quem o observa. Essa é a alquimia da consciência. Quando você se torna o espaço entre os pensamentos, o universo se torna o espaço entre os acontecimentos. E é nesse espaço que os milagres se manifestam, não porque foram criados, mas porque sempre estiveram disponíveis, esperando apenas que o observador estivesse desperto o suficiente para percebê-los. O observador desperto não busca controlar o campo, porque entende que ele é o campo. E o campo, quando reconhecido, se realinha por si só. Nesse estado, tudo conspira naturalmente, não por magia, mas por coerência. A vida deixa de ser uma sequência de acasos e passa a ser uma sinfonia de consciência em perfeita ressonância com o agora. E então, você entende, o segredo nunca foi mudar o mundo, e sim acordar dentro dele. Porque quando a presença desperta, o campo inteiro se curva em reverência ao novo observador. E nesse instante, a criação deixa de ser um ato e se torna uma expressão contínua do ser que você sempre foi, o ponto silencioso de onde tudo emana e para onde tudo retorna. Há um instante sagrado entre o pensamento e a ação, entre o sentir e o fazer. É nesse espaço silencioso que o verdadeiro poder habita. Não o poder da força, nem o poder do controle, mas o poder da consciência desperta, aquele que cria sem esforço porque está unificado com o agora. O Criador consciente não é alguém que manipula o campo, mas alguém que permite que o campo se manifeste através dele. Ele entende que o universo não precisa ser comandado, apenas compreendido. E a compreensão não nasce da mente analítica, mas do silêncio que observa sem resistir. Enquanto a maioria tenta fazer o universo funcionar, o Criador consciente descansa em uma sabedoria mais profunda. Há de que o universo já está funcionando perfeitamente, inclusive nas aparências do caos. Ele não busca dominar as circunstâncias, busca alinhamento com o fluxo. Porque sabe que o fluxo é a inteligência que tece todas as probabilidades, conduzindo cada partícula, cada emoção, cada evento para o ponto exato de expansão. O poder silencioso é o poder da neutralidade vibracional. É o ponto em que o querer se dissolve, e o ser se manifesta. Quando você deixa de tentar criar a partir da carência e passa a observar com gratidão o que já é, o campo se reorganiza espontaneamente. A realidade, que antes parecia resistente, começa a se dobrar diante da coerência do seu estado interior. O Criador consciente entende que a vibração antecede a forma. Não importa o quanto ele visualize, afirme ou deseje,
Se sua vibração estiver desalinhada, a criação não se sustenta. Por isso, antes de tentar mudar o mundo, ele silencia o ruído interno. Respira, sente, observa. Ele sabe que a frequência mais pura não vem do esforço, mas da presença. Nesse estado, o tempo se torna elástico. O passado e o futuro se dissolvem como névoa, e tudo que resta é o agora pulsando em infinitas versões possíveis. Cada decisão tomada nesse instante não é um ato de vontade, mas de ressonância. O Criador consciente não decide o que quer, ele reconhece o que já está vibrando em harmonia com quem ele é. A escolha se torna natural, inevitável, como o rio que encontra o mar sem precisar forçar o caminho. Esse poder não é exibido, é silencioso. Ele não grita, não disputa, não precisa provar. Sua força está na serenidade. E é essa serenidade que abre o portal das sincronicidades, pois o campo responde à coerência, não à ansiedade. Quando você se torna o espaço tranquilo onde tudo acontece, a realidade se reorganiza em torno da sua vibração, sem esforço, sem demora, sem resistência. Ser o criador consciente do agora é perceber que a vida nunca está contra você. Ela é apenas o reflexo da sua própria emissão. Cada desafio é uma oportunidade de integração. Cada obstáculo, uma ponte invisível que te conduz de volta ao centro. E quando você permanece presente mesmo diante do desconforto, algo mágico acontece. A energia que antes era bloqueio se transforma em combustível para a manifestação. O silêncio é o laboratório do campo quântico. É nele que os pensamentos se decantam, que as emoções se purificam, que o eu se expande. Ao silenciar, você não perde poder, você o concentra. A mente linear se cala, e o universo responde em linguagem de inspirações, coincidências e fluidez. Nada é forçado, tudo é revelado. O Criador consciente não vive para reagir, vive para responder com consciência. Ele observa o pensamento surgir, reconhece a emoção se elevar, e escolhe qual delas vibra em verdade com o que deseja manifestar. Essa escolha é o ponto onde o destino é redesenhado. Porque toda criação começa com uma vibração, e toda vibração nasce de um estado interno que você pode escolher a cada respiração. E é isso que o poder silencioso ensina. Você não precisa de mais esforço, precisa de mais presença. Não precisa de mais controle, precisa de mais entrega. Não precisa criar o tempo todo, apenas permitir que o universo se expresse através da sua clareza. A criação é uma consequência natural de estar desperto no agora. Quando o Criador consciente caminha, o campo se move com ele. Quando ele fala, a vibração molda o espaço. Quando ele silencia, o universo escuta e age em uníssono. Esse é o ponto de comunhão total, o instante em que você e o todo se tornam uma só frequência. E então, o paradoxo se revela. Você nunca precisou aprender a criar, apenas lembrar que já é o Criador. A realidade é o eco do seu estado, e o agora é o único momento onde esse eco pode ser transformado. O verdadeiro poder não está em mudar o que é, mas em tornar-se consciente do que está sendo criado agora. O poder silencioso é o estado em que o eu cessa e o campo age. É o lugar onde a vontade humana se dissolve na vontade universal, e a vida flui como uma obra de arte viva. Quando você chega aqui, entende. Não há mais o que buscar, apenas o que viver plenamente. E viver plenamente é o mesmo que criar conscientemente, instante após instante, respiração após respiração, agora após agora.